Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fran Fabres, eu sou nutricionista, mas também sou mãe de 3 anjinhos no céu. E essa não é uma história de final feliz, assim como a gente vê tantas por aí. Essa é uma história de muita luta, de muita construção, de muito amparo de Deus, mas também de muitas vitórias. E hoje, exatamente hoje, dia 5 de janeiro, completa um ano que nós tivemos que entregar o nosso filho aos céus novamente. E por que eu resolvi vir falar com vocês somente agora? Porque agora eu me sinto mais preparada e mais pronta para ajudar mulheres que passam ou que já passaram pelo mesmo que nós, para que vocês possam ter um amparo, um apoio, porque muito se fala sobre milagres na internet, muito se fala sobre vídeos de que o bebê nasceu prematuro, mas que sobreviveu, mas quando eu perdi o meu bebê, eu queria ver pessoas assim como eu, que também tinham perdido e que conseguiram superar tudo isso, porque quando você passa por uma perda dessa, pela perda do seu filho tão amado, tão desejado e tão sonhado, você se sente no fundo do poço. Eu me sentia sufocada, eu me sentia angustiada, eu queria enfiar a minha cabeça debaixo da terra e não queria mais ver ninguém, não queria mais viver o que eu estava vivendo, não queria mais passar por nada disso, não queria sofrer o que estava ainda para sofrer, porque quando você perde, ok, você perdeu, mas você tem tantas outras coisas para viver depois disso, sem o seu bebê nos braços, com tudo que foi planejado e sonhado para ele. Isso dói demais. E eu não queria passar por isso e muito menos ver a cara das pessoas de pena, né, ao meu redor. Enfim, é muito angustiante, é muito sufocante. Eu tive crises de falta de ar. E é por isso que eu estou aqui, para conversar com vocês, para contar para vocês como foi a nossa história, para que hoje, depois de um ano, de tudo que passou, que por mais que seja um ano, parece que foi ontem, e quando a gente pensa no que aconteceu, as memórias são tão vívidas, parece que realmente foi ontem que a gente viveu tudo isso. E hoje eu estou um pouco mais preparada para conversar com vocês sobre isso. E vamos lá. Então deixa eu dar um resumo da minha história pra vocês. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em formar uma família, em ter meus filhos. Sempre coloquei naquelas brincadeiras, assim, do ensino médio que eu ia casar aos 22 e ia ter filho aos 24. Mas isso não foi o que aconteceu. Eu casei só aos 24. Mas mesmo assim, eu sempre sonhei em ser mãe. Só que aí, após eu ter casado, a gente começou a colocar outras prioridades. A gente colocava a viagem em primeiro lugar, construir a nossa casa e ter o nosso lar e tudo mais. E os filhos foram deixados pra lá, né? Apesar de que desde os meus 18 anos eu não uso anticoncepcional, então vocês já podem imaginar, né, que quem tá na chuva tá pra se molhar. E aí foi o que aconteceu, né? Em dezembro de 2021, dia 12 de dezembro de 2021, a gente descobriu a nossa primeira gestação. E pra mim foi como se fosse uma resposta de Deus falando assim: filha, você não queria ter filho agora? Pare de postergar, porque é agora que você vai ser mãe. Entendi isso como um presente de Deus e obviamente a gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito assustados, porque a gente não esperava por isso, a gente não estava tentando engravidar. Só que a minha gestação já não foi como o esperado, né, pra medicina, vamos dizer assim. Então eu tive muitas borras já desde o início, meu beta-HCG era baixinho, ele não duplicava como deveria duplicar, né? Então não evoluiu a minha gestação. O primeiro ultrassom que a gente fez, a gente não conseguiu ver embrião, a gente não conseguiu ver saco gestacional, e eu tive um sangramento muito intenso entre o dia 17 e 18 de dezembro. Porém, como o meu beta ainda não tinha baixado o suficiente, a gente tinha ainda aquela pontinha de esperança que Deus estava agindo ali e que a nossa gestação iria evoluir, porém não foi isso que aconteceu. No dia 28 de dezembro, então a gente fez a nossa última ultrassom e confirmou que a nossa gestação não ia mais evoluir. E aí a gente teve a nossa primeira perda gestacional, o nosso primeiro aborto, na verdade, né? Do nosso bebezinho, que foi entregue muito, muito, muito cedo para o céu. E nessa época a dor foi imensa, foi realmente a dor mais forte que eu já tinha vivido, né? E eu achei que realmente seria a mais e forte que eu iria viver, mas eu não sabia ainda o que estava por vir, né? Porém, como eu sou nutricionista, eu trabalho exclusivamente com fertilidade e gestação, eu decidi que dali em diante eu ia fazer tudo o que precisasse para ter o meu bebê, né? Eu não estava querendo engravidar, então eu também não estava me preparando antes, não estava tomando nenhum tipo de suplementação, não estava me cuidando, apesar de minha alimentação sempre ter sido boa, ela não estava sendo preparatória para a gestação. Então eu decidi que eu e meu marido iríamos nos preparar para
isso, nós iríamos fazer todos os exames, nós iríamos nos alimentar de forma correta, nós iríamos suplementar. Então, depois de todo esse tempo, a gente liberou. Então, a gente ficou 3 meses se cuidando, assim, 100%, fazendo todos os exames. E durante 3 meses, a gente tentou engravidar, a gente, né, iniciou as tentativas. E então, depois da nossa primeira perda, que foi em dezembro, depois de 6 meses, a gente teve a nossa segunda gestação. E essa segunda gestação já veio com muitas alegrias, com muitas esperanças, já veio com muita coisa boa, porque ela foi completamente diferente da primeira gestação. Eu não tive borra, eu não tive sangramento, meu beta-HCG, o primeiro que eu fiz, já foi muito maior do que o que eu tinha feito na primeira gestação. Foi evoluindo super bem. O primeiro ultrassom a gente fez com o nosso embriãozinho ali com 7 semanas e 1 dia, me lembro como se fosse hoje. E a gestação evoluiu muito, muito, muito bem até 34 semanas de gestação, aonde com 34 semanas mais um foi arrancado tudo de mim novamente. E dessa vez foi realmente a pior dor que eu já vivi na minha vida. E eu tenho certeza que tem outras mulheres que já viveram essa dor e sabem do que eu tô falando, aonde a gente teve que entregar muito cedo o nosso filho nas mãos de Deus. E a gente diz que ele nasceu pronto para o céu, né? Então, eu tive um descolamento de placenta grave com hemorragia interna de 3 litros, de em média, né, 5 litros que nós temos no corpo de sangue, eu perdi 3 litros, então eu quase morri na mesa da cirurgia, literalmente. E apesar de não ser uma história de milagres, como a gente vê tanto por aí, eu não posso dizer, não posso eliminar o fato de que Deus esteve comigo em todos os momentos, porque como eu tive muito sangramento, o sangue ele extravasou por dentro dos músculos do útero, que se chama útero de Covalier. Eu tive 99% de chances de que eu perderia o útero. Tanto é que os médicos deixaram a minha cesárea meio aberta, bem espaçados os pontos, porque eles tinham certeza que no dia seguinte eles teriam que retirar o útero, mas eles tentaram fazer um ponto ali para ver se salvavam o meu útero não contraía mais de volta. Então eles fizeram esse ponto para estimular o meu útero a voltar. E no dia seguinte, a gente, na verdade, no dia, né, que eu tava lá na mesa da cirurgia, eu tava muito... Como eu tinha perdido muito sangue, eu tava muito fora, assim, né, da casinha. Eu só abri o olho, e quando eu abri o olho, eu falei pro meu marido, ele chorou? E aí meu marido falou, ainda não. E aí eu dormi de novo, na verdade inconscientemente, né, eu desmaiei de novo. E eles fizeram eu acordar novamente, porque eu não poderia ficar dormindo, porque eu tinha perdido muito sangue. Quando eu abri o olho de novo, a minha médica chegou pra mim e falou, Fran, agora nós temos 2 questões. Superar a perda do Ethan, então ali eu descobri que a gente tinha perdido o nosso filho, e ressuscitar, né, ou restabelecer o seu útero. E aí eu, meio sem entender ainda o que tinha acontecido, eu fui entender isso só no outro dia, o que tinha acontecido e tudo mais, que a doutora passou lá pra me explicar, que era esse útero de Covalier. Então, os médicos já imaginavam, né, que teria que retirar o meu útero, mas no dia seguinte eles vieram lá e apalpavam e meu útero contraiu novamente. Então eu tenho certeza que Deus esteve comigo em todos os momentos, e apesar de não ter salvado meu filho, ele salvou a minha vida e salvou o meu útero por algum motivo, né? Talvez um motivo de ter um filho muito em breve. E muito eu pensei em vir falar com vocês sobre isso só quando eu tivesse o meu filho nos braços. Não nos braços, mas quando eu tivesse meu filho em meu ventre. Meu próximo filho, né? O meu próximo bebê. Mas eu pensei assim, na internet só se fala de coisas boas, e eu quero mostrar pra vocês essa superação de coisas que não foram tão boas também, né? Então a gente passou por tudo isso, eu fiquei 4 dias internada, eu não consegui participar do velório do meu filho, meu marido foi sozinho. Quando eu voltei pra casa, pela gravidade do meu caso, eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinha. O meu sofá, ele é baixinho, então eu não conseguia sentar no sofá sozinha, eu não conseguia ir ao banheiro sozinha, porque eu não conseguia sentar no vaso sanitário, eu não tinha força no meu abdômen. Eu tinha muita dor, não só da cesárea, mas sim de toda a gravidade do caso, então eu sentia dor que irradiava aqui pra cima, porque era muito sangue que tinha ficado coagulado, não coagulado, mas que tinha ficado o líquido livre ali no meu abdômen, né? Então eu não conseguia fazer absolutamente nada
sozinha, eu não conseguia dormir sozinha, eu não conseguia levantar sozinha, eu dependia de tudo do meu marido. Meu marido tinha que fazer tudo por mim. E de toda a minha família, né? A minha família foi o meu suporte, eu posso dizer que eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, incrível, né? E o meu marido com certeza foi a minha rocha, a minha existência. Se eu não tivesse ele, com certeza eu não estaria aqui. E obviamente Deus em primeiro lugar, né? Então eu já ouvi uma frase que o fundo do poço, ele tem subsolo. E eu achei isso muito forte, porque realmente a gente sempre vai estar amparado, né? Se a gente tá no fundo do poço, a gente não acabou por ali. A gente tem um subsolo que vai fazer você voltar, só que muitas vezes você vai depender de outras pessoas para isso. Então, ao ver o meu marido fazendo tudo por mim, depois de mais ou menos 1-2 semanas, assim, de ele fazendo tudo por mim, eu caí na realidade, eu pensei, cara, eu não posso perder mais pessoas ao meu redor, eu já perdi o meu filho, eu não posso perder o meu marido, né? Então eu comecei a viver por ele, eu comecei a viver para ele, porque eu tinha sofrido uma perda e eu tinha quase morrido, mas imagina a dor dele, que viu toda a cirurgia acontecer. Eu tava dormindo, eu tava em outro mundo. Ele não, ele viu o sangue, ele viu o bebê indo, ele viu eu quase partindo também, ele me viu quase morrendo. Então eu precisava viver por ele. Então eu consegui me reerguer por Deus em primeiro lugar, mas também pelo meu marido, porque eu queria fazer tudo pra ele. Tudo que ele tava fazendo por mim, eu queria fazer por ele. Porque eu pensei, cara, eu já perdi o meu filho, eu não posso perder o meu marido agora, eu preciso dele, então eu preciso viver pra ele também. Então eu comecei a reagir, eu comecei a conseguir fazer mais as coisas sozinhas pra que eu pudesse servir ao meu marido. E se uma coisa eu aprendi é que você está nesse mundo para servir e não para ser servido. Então, da forma mais dolorosa que poderia existir, eu consegui sair do meu vitimismo, eu consegui sair do meu egoísmo para conseguir pensar mais nos outros, mesmo estando em uma fase, em um momento que eu poderia me fazer de vítima, né? Porque fui eu que quase morri. Mas eu precisava viver para o meu marido, que também sofreu uma perda tão grande, tão dolorosa quanto eu. Então o que me fez sair do fundo do poço foi realmente isso. Então eu comecei a viver mais para ele, eu comecei a servir mais a ele, eu comecei a fazer mais as coisas. Eu pensei, eu não posso ficar uma inútil aqui nessa cama, meu marido precisa de uma esposa, eu preciso ser a esposa, eu preciso ser a mãe exemplo que o Ethan gostaria que eu fosse, mesmo nesse momento de não ter ele em meus braços, né? E eu passei a entender que essa não era uma questão de merecimento, e sim uma questão de missão. Porque logo que eu perdi o Ethan, eu ficava me perguntando, eu me revoltei com Deus, né? Então eu digo hoje que Deus foi o meu suporte, porque hoje, depois de 1 ano, eu consigo ter a clareza disso, mas naquele momento eu estava revoltadíssima com Deus, porque eu ficava pensando, cadê aquele Deus de milagres? Que todo mundo fala que existe, mas eu não estava vivendo os milagres, né? O meu filho nasceu com 34 semanas mais um dia, e quantos bebês sobrevivem com 34 semanas e o meu não sobreviveu? Eu tive um descolamento de placenta e meu sangue foi interno, ele não foi externo. Então a primeira coisa que os bombeiros me disseram é, se não tem sangramento, tá tudo bem. Quando a gente ligou para os bombeiros para eles virem me buscar em casa, eles falaram, se você não tem sangramento, então está tudo bem. Eu ficava pensando, cara, cadê aquele Deus que que deveria me mandar um aviso, né? Mas hoje eu passei a entender que não é causa e consequência, não é questão de merecimento ou questão de te punir, porque muitas vezes eu ficava pensando que filha péssima eu fui pra Deus pra merecer tudo isso, mas não é essa a questão, não é uma questão de causa ou consequência, é uma questão de santificação. Tudo que a gente vive aqui na Terra, e isso eu passei a entender ao longo desse 1 ano, que eu fui criando mais intimidade com Deus, a gente vive para a nossa santificação, para que um dia a gente possa estar lá no céu diante de Deus e sim viver as alegrias lá do céu. E logo que eu perdi o Ethan, eu recebi de uma pessoa que muito religiosa também, me falou assim, a nossa alegria, a nossa felicidade não vem daqui. E naquele momento eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas hoje eu entendo que realmente a nossa alegria, a nossa felicidade vem do céu. E só vai acontecer a verdadeira felicidade, aquela assim, de estar nas nuvens, quando nós estivermos no céu.
aqui é momento de se sacrificar pelo outro. Aqui é momento de nós carregarmos a nossa cruz, que vai sim ser muito dolorosa. E muitas vezes eu ouço as mulheres se comparando com outras mulheres, do tipo, aquela mulher fez tudo errado, fumou, bebeu, usou crack, não sei o que, e tem o seu filho e eu não. E aí, eu tô aqui pra te dizer que essa é a missão dela. É por isso que nós somos pessoas diferentes, porque cada uma tem a sua missão. Ou vocês acham que a mulher que foi estuprada aos seus 18 anos e engravidou estava feliz com essa situação? Não, foi a cruz que ela precisou carregar. Foi a santificação dela viver aquilo ali. Então, na nossa vida, a gente não pode esperar algo. A gente precisa viver como deve ser vivido, que é se sacrificando, por Deus. Porque a gente quer ser mais próximo de Deus, a gente quer ter o coração de Deus, mas muitas vezes a gente não quer viver o que ele viveu. E para você ser mais próximo de Deus, você vai precisar passar pelo que ele passou. Não existe uma história tão nítida para explicar para vocês do que a de Jesus, que Deus mandou o seu próprio filho para morrer para salvar os nossos pecados. Era a santificação dele, assim como a gente vive muitas dores e muitas coisas aqui na Terra para a nossa santificação. E a gente precisa viver isso de cabeça erguida. A gente precisa começar a aprender a amar a nossa cruz. Porque você não poderia fazer diferente. Você recebeu essa missão. Deus te instituiu essa missão. Então você precisa amar essa missão. Assim como Maria, que aqui tem a imagem de Maria grávida, né? Assim como Maria recebeu a missão de gerar Jesus, mas na época ela não sabia quem era esse tal de Jesus. Hoje, né, ela é tão falada como uma mulher tão especial que viveu uma santificação tão grande, porque ela foi a mãe de Jesus, mas na época ela não sabia. Na época, as mulheres na idade dela eram apedrejadas quando estavam grávidas. Então, gente, a gente não pode achar que a gente tem que sair do vitimismo, sabe? A gente tem que sair do egoísmo, achar que só nós vivemos essa dor, que só nós temos que passar por isso. Não, todas as pessoas à sua volta passam por alguma dor tão semelhante quanto a sua e elas estão continuando a viver e a gente precisa aprender a viver também. A nossa felicidade aqui na Terra se dá pela imensa gratidão e pelo imenso servir ao outro. Então, quando você serve, quando você se doa ao outro, é aí que a gente sente a verdadeira felicidade, sabe? As outras coisas são felicidades momentâneas. Você usar o celular, você ver uma televisão, você jogar videogame, sei lá, qualquer outra coisa, são prazeres e felicidades momentâneas. Mas a verdadeira felicidade vem do se doar ao outro. Então, quando você se doa ao outro, você aprende a verdadeira felicidade. E essa é a felicidade aqui da Terra. Então a gente não deve querer mais do que a gente já tem. A gente precisa valorizar o que a gente já tem. E foi isso que me fez sair do fundo do poço. É valorizar a família que eu tenho ao meu redor. E tirar o foco da dor e tentar viver a felicidade com o que eu tenho, porque eu não consigo mais voltar atrás. E mesmo que eu conseguisse voltar atrás, eu não conseguiria fazer diferente. Então a pergunta que eu tenho pra te fazer hoje é: se você não pudesse mudar o seu resultado, mudar o diagnóstico, mudar o que aconteceu, porque você não teve como, você viveria tudo de novo pra ter o seu filho pelo tempo que fosse possível? Então, se você já perdeu um filho, se você já passou por uma perda gestacional, pense nisso. Se você não tivesse como mudar o seu resultado, você viveria isso tudo de novo para ter o seu filho durante o tempo que fosse possível? Porque eu viveria. E eu vivi intensamente todos os 9 meses que eu pude passar com o meu filho. E eu não pude mudar o resultado. Eu não pude mudar o meu diagnóstico. Eu tentei. Então a gente precisa tirar a mão do controle. Que da forma mais dolorosa eu também aprendi isso, que a gente não tem controle sobre tudo. E esse controle só Deus tem. A gente tem que tirar o pé do acelerador e deixar ele guiar.
confiar mais e pedir menos, porque a gente fica pedindo e não entrega e não confia. E esses dias mesmo eu falei no meu Instagram, a gente fala a frase, né? Senhor, seja feita a sua vontade, mas quando Deus faz a vontade dele, a gente reclama. A gente fala mal, a gente se revolta contra Deus, a gente faz o escarcéu. E essa é a vontade de Deus, que por mais que você não entenda, é a melhor para você, para sua santificação, é a sua missão aqui na Terra. Quando a gente perde um filho, a gente começa a ampliar o nosso olhar, tirar o nosso olhar aqui da terra e começar a olhar mais para o céu. E foi aí que eu entendi essa questão da santidade, a questão da salvação, a questão da missão, porque a gente tem que tirar o foco daqui. O nosso foco não é aqui na terra, o nosso foco é lá no céu. É lá que estão as melhores coisas. É de lá que vem a nossa missão, que vem todas as nossas grandes coisas. E se você confia em Deus, você precisa acreditar nisso também. E existe uma passagem que eu quero pegar aqui para vocês, que fica em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, que fala assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam e não roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E o meu tesouro está no céu. Então, eu comecei a adquirir riquezas no céu, ao invés de adquirir riquezas aqui na terra. Eu estou construindo as minhas riquezas no céu. E é isso que conforta o meu coração. É isso que fez eu suportar todo esse 1 ano longe do meu filho. Ao longo dos 9 meses que eu passei com ele, eu vivi intensamente. Eu sei que eu amei ele demais e ele amou muito a gente. Então eu sei que ele tá bem lá no céu. E apesar de a nossa humanidade gritar pela existência dele aqui na terra, a nossa alma precisa aceitar que ele está bem lá no céu. E que a nossa riqueza está no céu. E que nós, como mães, cumprimos a nossa missão. Toda mãe tem uma missão de levar o seu filho aos céus. Esse é o objetivo aqui da Terra, esse é o objetivo da nossa vida, é levar os nossos filhos ao céu. E eu cumpri a minha missão de levar o meu filho ao céu, então é isso que me conforta. E é muito comum, depois da gestação, as mulheres viverem a tão famosa depressão pós-parto, né? Mas o que eu ouvi recentemente é que o oposto da depressão é a expressão. Então, quando a gente se expressa mais e fala mais sobre isso, a gente não entra em depressão. E desde que a gente perdeu o Ethan, óbvio que por um tempo a gente ficou mais cauteloso, a gente não fala exatamente sobre o que aconteceu, ficou um tempo, né, sem falar sobre o que aconteceu, justamente para não cutucar aquela ferida que estava tentando cicatrizar. Mas em todos os momentos a gente fala sobre o Ethan, a gente fala que a gente teve um filho e você precisa falar mais sobre isso para os outros também. Você não deixou de ser mãe porque o seu filho foi para o céu, você continua sendo mãe, você é mãe de anjo. A gente vive um lado oposto da maternidade, né? A gente vive a maternidade do avesso, o que é muito doloroso. Mas o que te torna ainda mais especial, porque se você continua vivendo dessa forma, sendo mãe de anjo, você é ainda mais especial, porque a gente vive o extraordinário, né? O ordinário é ser mãe do seu filho aqui na Terra. E óbvio, gente, o que eu mais queria era ter o meu filho aqui. Muitas mães reclamam, né? Porque tem o seu filho chorando, porque tem que acordar durante a noite para amamentar, porque o seu filho chora demais, porque tem cólica e porque não sei o quê. E o que eu mais queria é ver o meu filho chorando e é viver com ele da forma mais exaustiva possível. É o que eu mais queria. Antes mesmo de ter o Ethan, eu olhava assim os bebês chorando e falava, meu Deus, daqui a pouco é nós, né? Quando o Ethan ainda tava na minha barriga, com um olhar assustado, né? Hoje eu vejo um bebê chorando, eu ouço um bebê chorando e eu quero viver aquilo ali. Então, a gente vive a maternidade do lado completamente avesso, mas a gente vive o extraordinário. Então a gente precisa acreditar que isso é algo especial que Deus tem pra nós. E a gente precisa confiar mais no que Ele
entrega pra gente. Então, como eu vinha falando, você precisa se expressar mais sobre isso, você precisa falar mais do seu filho, você precisa se expressar para não se deprimir, para que isso não fique interno, né? Então, comente com as pessoas ao seu redor, fale sobre o seu filho, fale sobre sua perda, porque isso é importante. Parece um tabu, né? Porque ninguém fala sobre perdas de filhos, né? A minha família sempre foi muito religiosa e eu participei de grupos de jovens onde sempre teve muitos testemunhos e se falava muito sobre perda de pai, perda de mãe, e de filho só se falava de milagres. Ah, é porque o meu filho sobreviveu a isso, ah, porque meu filho sofreu um acidente e sobreviveu. Mas nunca se falou sobre perda de filhos. Será que isso é um tabu? Pode ser, né? Porque muitas vezes a gente se sente tão reprimida e tão inferior aos outros quando a gente perde o nosso filho, a gente se compara com outras pessoas e se sente tão inferior a elas que nós mesmos deixamos de falar sobre o nosso filho. Mas uma coisa que eu ouvi na missa de 7º dia do Ethan é que só morre quem não é lembrado. E o Ethan sempre será lembrado com muito amor e, óbvio, com muita saudade. Então a gente tem fotos dele espalhadas pela casa, né? Eu fiz um álbum agora com as fotos da minha gestação. Aqui tem a foto, né, minha e do Renan, né, quando a gente fez as nossas fotos de estúdio. Eu mandei revelar agora imagens, fotos para entregar no dia 5, né, que vai completar um ano hoje, né, no dia 5, pra minha família também, para que todo mundo tenha foto dele espalhados pelo mundo inteiro, porque ele existiu, ele é o nosso filho, né? A minha mãe, ela teve um neto, meu pai, ele teve um neto, meus avós tiveram bisnetos. E o nosso filho é santo, porque ele tá no céu e ele faleceu sem pecados. Então a gente tem que ter orgulho de falar sobre isso. Existe nome pra tudo, né? Existe nome órfão para os filhos que não têm os pais, existe o nome viúva pra mulher que perde o seu marido, mas não existe o nome pra mãe que perde o seu filho. Mas a gente pode se chamar de mãe. E se você quiser falar, você é mãe de anjo. Agora no Natal eu recebi a pergunta de vocês não têm filhos? E eu falei somente no céu. Então a gente é mãe, a gente tem filhos no céu, mas a gente tem. Então a gente precisa falar mais sobre isso. Não pode ser um tabu, a gente precisa se expressar mais. Então o que eu tenho pra te falar é que só vive o propósito quem suporta o processo. Só viverá o céu quem carregar a cruz. E nós estamos carregando ela. Só que a gente precisa ser mais amorosa, a gente precisa ser mais dedicada, a gente precisa carregar essa cruz com afinco, com força e não desanimadas. Porque é Deus quem confiou essa missão pra você. E a quem muito foi confiado, muito será exigido. Isso tá nas passagens bíblicas. Então você será muito exigida porque Deus confiou muito a você. E quanto mais você entrega, mais você recebe. Então não deixe de entregar essa dor a Deus. Ele não se alegra com a nossa dor. Ele se alegra com a nossa felicidade. Mas você também precisa entender o porquê dessa dor, né? E quando a gente entende o porquê, fica mais fácil a gente suportar todo esse processo para poder viver o nosso propósito. Então eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas reservadas e preparadas para você. Você não pode deixar de acreditar nisso. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar e confiar nisso, que existem muitas coisas para serem vividas de muita alegria, mas a verdadeira felicidade, ela vem de dentro. Ela vem no mergulhar e se doar para o outro. Que eu posso dizer para vocês com toda certeza que foi a minha família, que foi o meu marido e que foi a minha Chloe, que tá aqui na frente dormindo, que me ajudou a superar e suportar tudo isso. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. E eu quero muito poder ajudar todas vocês a suportar e superar tudo isso. É uma dor imensamente grande, que não existe tamanho para exemplificar o tamanho da dor que uma mãe sofre ao perder o seu filho. Mas eu tenho certeza que existe um propósito muito grande por trás disso e você também precisa confiar. Então, minhas queridas, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês com a minha história. E se você gostou desse vídeo, já curte e comenta aqui pra mim. E se puder, me acompanha lá no Instagram também, com muitos conteúdos para fertilidade, gestação e perdas gestacionais. Um grande beijo a vocês!